Constatação: Ministro João Batista Borges avalia em Luanda andamento das obras do sistema de abastecimento de água do Bita. Participação do conteúdo local. Setor petrolífero quer atingir até 2027 a meta de 20%. 50 anos do Serviço de Migração e Estrangeiros. Jornada das atividades comemorativas foi aberta hoje. Terão voos internacionais no aeroporto Yaman Komanei serão retomados amanhã. Boa tarde, Angola. As informações sobre o que acontece no país e no resto do mundo. Agora, no Hoje Notícias. Outra vez, boa tarde, Angola. Bem-vindo à atualidade informativa aqui no Hoje Notícias. Temos todo o interesse em mantê-lo informado. O Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, efetua hoje uma visita de constatação às obras de construção do sistema de abastecimento de água do Bita, importante projeto estratégico em execução na província de Luanda. Acompanhado pelo Governador Provincial Luís Nunes e pelo Secretário de Estado para as Águas, António Belza da Costa, o projeto prevê beneficiar cerca de 4 milhões de cidadãos através da construção de uma estação de tratamento de água com capacidade de 295.200 metros cúbicos por dia, contemplado por uma rede de distribuição com aproximadamente 3.500 quilómetros de extensão e cerca de 170 mil ligações domiciliárias. Durante a visita, o Ministro de Energia e Águas, João Batista Borges, referiu que a empreitada, na generalidade dos lotes que a entregam, encontram-se acima dos 50% de execução física, reflexo do empenho do Governo em acelerar investimentos prioritários que impactam diretamente a vida das populações. O grande benefício deste projeto vai ser para as zonas do Benfica, para a Talatona, para o Morro Bento, ou seja, todas as áreas na parte sul que neste momento estão a ser mal atendidas com irregularidades, vão ter, digamos, este grande reforço que vai ser a entrada em funcionamento deste sistema. Para além disso, estão a ser feitas cerca de 170 mil ligações domiciliares na zona do Ramires, um pouco em toda a parte sul, onde não há rede de distribuição, para que cerca de 170 mil famílias possam então ter água pela primeira vez. Outro aspecto importante é que será também construído um reservatório no Ramires, de onde sairá a rede de distribuição também para o sul, ou seja, vamos ter, digamos, uma grande disponibilidade de água na parte sul de Luanda principalmente. Portanto, este é, sem dúvida, um projeto que já deveria, enfim, ter entrado em funcionamento há cerca de 10 anos, infelizmente não foi possível. A população foi crescendo, o déficit no abastecimento foi aumentando, mas finalmente ele aqui está. Prevemos que até ao final do ano as obras estejam concluídas, que possamos começar a fazer os testes para que no início de 2027 possamos então ter mais água nestas zonas da cidade que eu já referi. O ex-presidente de Cabo Verde, comandante Pedro Pires, manifestou-se hoje agradado com o que viu em Angola. O antigo chefe de Estado cabo-verdiano, que está em visita a Angola, foi ao Palácio da Cidade Alta para um encontro com o Presidente da República, João Lourenço, com quem falou sobre diversos assuntos. Entre os assuntos, Pedro Pires disse que agradeceu ao chefe de Estado angolano pelo apoio que tem dado na elaboração da história dos PALOP. Para receber um prémio da Forbes África e aproveitei a oportunidade para fazer essa visita de cortesia ao Sr. Presidente da República para lhe apresentar os meus cumprimentos, mas ao mesmo tempo para lhe oferecer o primeiro volume das minhas memórias e falar com ele também sobre um outro projeto que temos em curso, que é a elaboração da história
das lutas de libertação dos PALOP, países africanos de língua oficial portuguesa. Foi uma oportunidade para lhe agradecer pelo apoio que nos tem dado na elaboração desse estudo sobre a história e, ao mesmo tempo, desejar-lhes sucessos no exercício das suas altas e complicadas funções políticas nacionais e internacionais. Mais ou menos isso é a síntese do nosso encontro e da nossa troca de opiniões. Visitar Angola para rever os amigos, mas também rever o país e apreciar os avanços conseguidos. A começar, foi a primeira vez que desembarquei no novo aeroporto de Luanda. Fiquei bem impressionado com a qualidade da obra, a dimensão da obra, que é o símbolo do progresso, mas também da projeção de próximas realizações, de próximos progressos. De modo a impressão é boa, que o país progride, o país avança. Isso é muito bom para todos nós. Nota também foi hoje o Presidente da República recebeu Graça Machel, também hoje foi recebido, melhor dito, o Graça Machel, a antiga primeira-dama da África do Sul. Seguindo, a participação do conteúdo local no setor petrolífero angolano situa-se atualmente no 9%. A meta é atingir os 20% até 2027. O tema está em debate no Fórum Oil and Gas sobre o conteúdo local, uma iniciativa da Câmara de Comércio e Indústria Angola-Itália. Em direto entra o nosso colega Ernesto Jaime, com quem vamos falar agora. Jaime, boa tarde. O desenvolvimento deste assunto é consigo. Viva, boa tarde. Hoje a paragem é numa das unidades hoteleiras, onde decorre então o Fórum Oil and Gas sobre o conteúdo local que se está aqui também a olhar. Atualmente já o conteúdo local representa 9%, tal como fez referência. O que se pretende é até 2027 chegar aos 20%. Para percebermos melhor sobre estes dados, vamos à conversa com a Berta Issa, que é a Presidente da Associação de Empresas Autóctones do Setor Petrolífero de Angola. Muito boa tarde. Eu questiono, diante destes números, quais que são os desafios e que passos é que se pode dar para até 2027, que é a meta, chegar aos 20%? Portanto, com a iniciativa Action for 20%, onde nós almejamos atingir 20% de participação local de empresas angolanas no setor petrolífero, portanto, o que nós temos tido como desafios são desafios a nível de pagamentos, desafios a nível cambiais, desafios a nível fiscais, inclusive. Contudo, nós temos feito os progressos, temos estado sempre a conversar com o regulador, com o Ministério e atualmente temos estado a beneficiar das parcerias que nós temos feito para colmatar estes desafios que nós temos encontrado. Este fórum que nós temos, um fórum Angola e Itália, onde vamos falar e refletir como é que de 2024 até 2026, onde vemos um aumento da participação das empresas angolanas de 2% para 9%, como é que o fizemos? Foi feito através de parcerias com empresas italianas, temos feito também parcerias com empresas de outros países, mas as italianas temos que aqui reforçar que as trocas comerciais entre os nossos dois países é de 1,5 mil milhões de dólares. A economia italiana tem apostado muito no desenvolvimento de tecnologias e know-how e nós temos estado a beneficiar isso em processos também de engenharia. Hoje temos aqui empresas angolanas a apresentar os seus casos concretos de parcerias que foram fechadas com empresas como a Saipem, a Petromar, a Baker Hughes, que tem um acionista italiano,
e que vamos trazer projetos transformadores para Angola, projetos industriais, e é o que nós estamos aqui a apresentar neste fórum. Portanto, mais do que nós estarmos a discutir os constrangimentos, estamos a vir já com soluções junto dos nossos parceiros para no próximo ano conseguirmos ainda mais participação das empresas angolanas, não tal como foi mencionado agora aqui no fórum, não apenas como prestadores de serviços, mas como parceiros efetivos. Portanto, nós queremos passar de um processo de subcontratação, que é o que acontece a maior parte das vezes, as empresas angolanas são subcontratadas por grandes prestadoras internacionais. Hoje já estamos a reverter este quadro para uma contratação direta, para que o país possa sentir mais impacto da participação das empresas angolanas no setor petrolífero. Muito obrigado. Ouvíamos a Berta Issa, que é a presidente da Associação de Empresas Autóctones voltadas para o setor petrolífero, aqui neste Fórum Oil and Gas, cujo objetivo é olhar para o conteúdo local. Mais detalhes deste fórum nós vamos levar até os telespectadores noutros espaços informativos da Rede Girassol. As imagens são de Bruno Costa. Ernesto Jaime, boa tarde. Bruno e Jaime, boa tarde, obrigado por essa partilha. O Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás vai continuar a apostar na capacitação dos estudantes do setor mineiro para maior atração das empresas do ramo no processo de seleção dos quadros e garantir o maior número de empregos. Neste momento decorre a segunda edição da Feira Educativa do Trabalhador Mineiro na sede do Mirempet, onde se encontra o nosso colega Simão João, com quem vamos falar agora. Simão, boa tarde. O desenvolvimento deste assunto é consigo. Exatamente, muito boa tarde para si e para quem nos acompanha. Dizer que neste momento já foi aberta esta segunda edição da Feira Educativa sobre o trabalhador mineiro, em alusão à efeméride que deverá então se assinalar já neste sábado, dia 27, o Dia do Trabalhador Mineiro. Estão aqui reunidos estudantes deste setor mineiro e também algumas instituições públicas que vão expondo aqui alguns produtos, alguns minerais. Nós vamos à conversa com o secretário de Estado para os recursos minerais, Jânio Correia Vitor. Seu secretário de Estado, muito boa tarde. Está aberta então esta segunda edição da Feira Educativa do Trabalhador Mineiro. Quais os grandes objetivos de facto desta segunda edição? Bem, boa tarde, senhores jornalistas, boa tarde, caros telespectadores. Obrigado por estarem presentes nessa nossa segunda edição da Feira Interativa do Trabalhador Mineiro. Conforme nós dissemos, nós ao longo das semanas que envolvem a Jornada do Trabalhador Mineiro, nós tivemos algumas realizações, tais como visitas a alguns projetos mineiros. Essa semana tivemos no Lubango, tivemos nas províncias da Lunda Norte e da Lunda Sul, e esta é uma feira interativa que praticamente é aquilo que nós queremos mostrar um bocadinho do nosso setor, principalmente para as camadas mais jovens, para que elas se interessem por aquilo que o setor mineiro é e o que traz de valor para a nossa economia e para a nossa sociedade. Que incentivos é que, de facto, os estudantes ligados aqui ao setor mineiro têm estado a receber no sentido de darem continuidade e se autocapacitarem cada vez mais para o desenvolvimento do país? Olha, conforme a nossa locução, nós temos uma camada jovem que gosta de aprender, e nós temos aqui assim na nossa feira, nós temos stands de algumas instituições nossas. Nós também temos stands de algumas sociedades mineiras, onde jovens podem lá ir, ver e aprender e ganhar aquele gosto, porque no fundo, para se trabalhar no setor mineiro é necessário alguma resiliência para ser mineiro, não é? E o setor mineiro, em princípio, não se consubstancia simplesmente à atividade mineira. Nós temos a nossa fileira
fileira de recursos minerais que inicia na prospecção, vai para a produção, comercialização e por aí além. Então há uma série de disciplinas, em princípio, onde os jovens se podem interessar. Muito obrigado. Aqui as palavras do secretário de Estado para os Recursos Minerais, Jânio Correia Vítor, aqui no quadro então da abertura da segunda edição da feira educativa sobre o trabalhador mineiro. Recordamos que a efeméride será assinalada já no próximo dia 27 deste mês, no caso dia 27 de abril. Nós, cortesia, vamos trazer outros desenvolvimentos sobre esta segunda edição da Feira Educativa do Trabalhador Mineiro nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Leandro Diogo e Simão João, boa tarde. Equipa, tomamos boa nota, obrigado por esta partilha. O projeto Diversifica Mais, sob tutela do Ministério do Planeamento e financiado pelo Banco Mundial, está a apresentar aqui em Luanda o relatório dos estudos desenvolvidos para a dinamização do leasing em Angola, um instrumento financeiro com elevado potencial para facilitar o acesso ao crédito e impulsionar o investimento produtivo das empresas. O nosso colega Horácio Bapolo está acompanhando a sessão e tem outros detalhes. Vamos falar com Horácio agora. Horácio, boa tarde. O desenvolvimento deste assunto é consigo. Viva, muito boa tarde. O sistema financeiro angolano está a modernizar-se cada vez mais e o sistema de leasing é um método alternativo de intermediação financeira. Foi feito um estudo e o estudo foi apresentado aqui há bocadinho. Está comigo Laércio Cândido, é do Ministério do Planeamento. Muito boa tarde. O que é esse estudo? O que é que traz esse estudo, afinal? Muito boa tarde, muito obrigado. O estudo que acabamos de apresentar hoje é o estudo diagnóstico do mercado de leasing em Angola, que apresenta recomendações para o desenvolvimento da indústria de leasing em Angola, e foi possível observar neste estudo que Angola, em termos de condições legais, tem legislação favorável para despolitar o surgimento do mercado de leasing em Angola. O estudo também apresenta e demonstra que timidamente já existem processos de leasing a ser desenvolvido por várias instituições bancárias e não bancárias. E o estudo, no final, traz recomendações, cerca de 14 recomendações, que são ações que deverão ser implementadas no curto e médio prazo para, nos próximos 10 anos, tornar Angola uma indústria potencial do desenvolvimento do leasing. Só para fazer perceber lá em casa, o sistema do leasing, o que é, assim, de forma mais barata, digamos? Pronto, o leasing é um crédito alternativo. O crédito que observamos atualmente é o famoso crédito tradicional. No crédito tradicional, o processo de intermediação financeira é feito pelo banco, onde os potenciais tomadores solicitam o crédito ao banco e o banco financia em detrimento de uma taxa de juros, e essa negociação é feita entre as partes. Mas o leasing é um crédito mais voltado para a aquisição de bens e equipamentos de capital, podemos falar maquinarias e máquinas pesadas, que os empresários podem recorrer a este financiamento com a possibilidade de, podemos chamar, um aluguer do equipamento temporário, que poderá, no final do ciclo de vida deste mesmo equipamento, poderá ser depois registado ou tomado em nome deste empresário ou não, ou abdicar. Na verdade, é um financiamento alternativo ao financiamento tradicional. E é muito comum, principalmente para a promoção da agricultura, indústria e dinamização do processo de produção. Muito obrigado. Boa continuação. Eram então palavras de Laércio Cândido, do Ministério do Planeamento, aqui a dar alguns avanços sobre este estudo que acabou de ser apresentado. O estudo estará disponível nos próximos tempos. São essas as palavras, ou seja, os detalhes que podemos trazer por enquanto. Já sabe que outros dados sobre este estudo lançado aqui nós poderemos trazer
nos próximos serviços de informação da rede Girassol. Ficam então cumprimentos de Josimar Manuel. Eu sou o Horácio Bapolo. Boa tarde. Equipa, boa tarde. Tomamos boa nota. Muito obrigado por essa partilha. Acontece neste momento a abertura das festividades alusivas aos 50 anos do Serviço de Migração e Estrangeiros, cerimónia presidida pelo diretor-geral José Coimbra Júnior. As celebrações acontecem sob o lema SME, 50 anos apostando na modernização do processo migratório com organização, disciplina e comprometimento. E a nossa colega Susana Ângelo junta-se agora ao Hoje Notícias com outras informações. Susana, boa tarde. O desenvolvimento deste assunto é consigo. Ora, boa tarde. Mais do que celebrar para este órgão que controla a entrada, saída e também a situação migratória de estrangeiros no nosso país, os 50 anos representam um momento para a reflexão sobre o percurso, os desafios e também perspectivas futuras neste meio século de atuação. Este ato está a ser presidido pelo diretor-geral do SME, José Coimbra Júnior, um momento que reúne também oficiais superiores do SME, oficiais e a destacada aqui também a presença do comandante da Polícia Nacional. Durante o seu discurso, o diretor-geral do SME, José Coimbra Júnior, sublinhou que o órgão que dirige acompanhou todas as fases de construção do nosso país, adaptando-se às exigências de cada momento histórico. Desde o período pós-independência até a atualidade, marcada pela globalização e pela intensificação dos fluxos migratórios. Este percurso foi igualmente marcado por sucessivas transformações orgânicas, evolução legislativa e reforço das suas competências institucionais. Ao longo dos 50 anos, o órgão foi dirigido por 15 diretores, que com diferentes visões e estratégias contribuíram para a consolidação de uma instituição cada vez mais robusta, capaz de responder aos desafios internos e externos relacionados com a gestão migratória. José Coimbra Júnior destacou igualmente os feitos do SME no país, que vão da modernização dos serviços e aqui também a criação de infraestruturas para a formação contínua dos efetivos. A implementação de centros de emissão documental em Luanda e no Ambo, com capacidade para a produção de passaportes modernas, seguras e tecnologicamente avançadas. A introdução de sistemas biométricos e plataformas digitais, como o portal do SME, a introdução do passaporte eletrônico, a digitalização progressiva dos serviços migratórios, a simplificação de procedimentos administrativos e a adoção de mecanismos de agendamento, contribuindo para um sistema mais eficiente, transparente e orientado para o cidadão, garantindo maior fiabilidade, segurança e rapidez nos processos, reduzindo o risco de fraude e aumentando a confiança dos utentes. O reforço dos meios operacionais, com a aquisição de viaturas, equipamentos técnicos e sistemas de comunicação que aumentaram a capacidade de fiscalização e intervenção no terreno, permitindo uma atuação mais eficaz em todo o território nacional.
Diretor-Geral do SME, José Coimbra Júnior, durante o discurso de abertura oficial da cerimónia das celebrações dos 50 anos do SME. Recordo que o Serviço de Migração Estrangeira celebra o seu aniversário a 19 de abril. A partir do Ministério do Interior, as imagens são de Miguel Suame, Susana Ângelo. Boa tarde. Miguel Suame e Susana Ângelo, boa tarde, obrigado por essa partilha. E com os dois vamos agora ao intervalo desta edição. Até já. Seja bem-vindo de volta à atualidade informativa aqui no Hoje Notícias. Temos todo o interesse em mantê-lo informado. A malária é apontada como uma das principais causas de morte em Cabinda. As autoridades sanitárias desdobram-se em medidas preventivas no seio das comunidades. Mais detalhes com o nosso colega João Chico, com quem falamos agora. João, boa tarde. É consigo. Olá, saudações. A malária continua a ser considerada como uma das principais causas de morte entre os pacientes e esta situação, como é óbvio, preocupa não só as autoridades governamentais, como também os técnicos da saúde. 25 de abril é o dia de luta contra a malária. Ao nível de Cabinda, várias são as atividades levadas a cabo para se travar esta mesma doença. Nós vamos conversar de seguida com a senhora Angelina Nunes, que é a responsável da área de luta contra a malária em Cabinda. Para já, saudações, diga-nos quais são as atividades que vocês têm estado a levar a cabo para travar esta mesma doença ao nível de Cabinda. Bem, nós, a província de Cabinda, tal como as outras províncias do país, temos estado a levar a cabo atividades como sensibilização da população, fazemos rastreio a nível de vários municípios e estamos a fazer distribuição do mosquiteiro tratado com inseticida de longa duração às mães grávidas e às crianças menores de 5 anos. Os casos estão a aumentar ou a reduzir em Cabinda? Bem, podemos dizer que temos aumento de casos e diminuição com relação aos óbitos. Isso revela que temos praticamente tem havido bom manuseamento dos casos. As palavras da senhora Angelina Nunes, que é a responsável do setor de luta contra a malária ao nível da província de Cabinda, é uma preocupação enorme. Aliás, nos últimos tempos tem havido um trabalho parceiro entre o governo da província de Cabinda, ou seja, as administrações municipais de todos os municípios, no caso, com o setor da saúde, sobretudo na questão do saneamento básico, na questão da sensibilização. Vamos ouvir o senhor vice-governador da província de Cabinda, que disse que o governo tudo está a fazer para que o saneamento básico seja acautelado em quase todos os bairros da província de Cabinda para se travar a malária. O saneamento básico, aliás, nós temos estado a trabalhar com as administrações municipais, temos estado a comprar materiais, existem empresas a trabalharem no combate a esse mal e então o governo tem estado sempre preocupado, tem estado atento nessas situações. Portanto, a saúde tem estado a fazer o seu trabalho. As administrações municipais também têm estado a se prevenir no combate à malária e então vamos continuar a trabalhar. O governo está sempre atento nesses pormenores. Ouvíamos um instante o vice-governador de Cabinda, José Cumbo, que fazia referência de como o governo vai implementando políticas que visam, portanto, manter o saneamento básico ativo em diversos bairros da cidade de Cabinda para se travar malária. Esta é uma informação que nós vamos continuar a acompanhar ao nível, portanto, da província de Cabinda, porque há várias atividades a acontecerem para se travar a malária e já dissemos que a província de Cabinda é uma daquelas que muito sofre por causa mesmo desta doença. Recebem os abraços de Eliseu Ndombele nas imagens. Eu sou o João Chico. Equipa, boa tarde, abraço recebido e obrigado por essa partilha.
Mais de 200 toneladas de bens diversos foram arrecadadas até o momento no quadro da campanha Abraço Solidário, desenvolvida a favor das vítimas das cheias recentes em Benguela. A campanha encerra neste sábado com um espetáculo grande que terá lugar na Cidadela Desportiva e que vai juntar cerca de 50 artistas de renome no mosaico musical angolano. A nível de Luanda, a adesão dos munícipes continua a ser satisfatória. Há cerca de 10 dias, diferentes órgãos de comunicação social, públicos e privados, uniram-se para juntos dizer ao país que Benguela precisa do abraço de todos, com a campanha Abraço Solidário. A recolha de donativos para as famílias desalojadas em consequência do transbordo do rio Cavaco, na capital do país, está a ser feita em vários pontos. Na Rede Girassol, no Camama, os donativos chegam a todo momento. São empresas, pessoas singulares e associações que trazem pelas mãos o que carregam no coração: amor. Não podemos ficar parados atendendo a situação que Benguela está a viver, por isso também vamos trazer o pouco que nós conseguimos arregatar para podermos ajudar os nossos irmãos de Benguela. Somos vendedeira e começamos naquela mesmo de sentir, de assistir a Usuela Meu Povo e ver muita gente a sofrer, a pedir ajuda, e nós se sentimos solidárias com isso e as vendedoras se sentiram comovidas e começaram a chegar até nós e trazer as roupas. A par da Rede Girassol, o Campo Manuel Berenguel, da Rádio Nacional de Angola, e a televisão pública na Camama têm servido de palco da demonstração de solidariedade. Das 6 às 7 são muitos os munícipes que chegam aqui antes mesmo de se deslocarem aos seus locais de trabalho, antes aqui como paragem obrigatória para deixar os seus bens, os seus donativos. Então esta veia solidária agrada, não é, para quem está aqui em reportagem, como eu e também a grande equipa da Rádio Nacional de Angola. De geração para geração, dizer também que em grande número senhoras, acompanhados pelos filhos, e também já algumas idosas acompanhadas pelos netos. Então esta passagem de testemunho que diz que fazer bem faz bem. Sempre bom ajudar o irmão que está necessitado, porque amanhã também será a minha vez. Eu senti com muita pena dos meninos que tiveram essa situação por causa da chuva. Então eu vim aqui com a minha tia trazer uns donativos para eles. Isso significa muita bondade com o que nós estamos a trazer donativos para os que estão lá em Benguela a sofrer. O pouco que nós estamos a trazer vai tornar-se muito. Até o momento foram arrecadados, só de produtos de grande porte, cerca de 200 toneladas. Nós ainda não fechamos o nosso inventário, mas já podemos estimar uma arrecadação equivalente a 6 contentores de 20 pés, entre bens perecíveis, bens não perecíveis, vestuário e calçado. Estamos aqui a falar já, contemos cerca de 250 toneladas já arrecadadas, ainda sem contabilizar as de pequeno porte. Portanto, por isso vamos dizendo que o balanço é mesmo positivo. A campanha Abraço Solidário vai encerrar no próximo sábado, dia 25, com um grande espetáculo musical na Cidadela Desportiva. No palco, 50 artistas nacionais. Ontem e hoje montagem do palco para a acomodação dos artistas que vão fazer-se evoluir no pátio da Cidadela Desportiva. Amanhã entra-se já na fase da eletrificação, da colocação dos LEDs, enfim, iluminação, para que no sábado tenhamos então um show à altura, com a presença também que se quer, portanto uma boa moldura, para maior também arrecadação, para podermos então fechar o pacote deste abraço solidário à província de Benguela. A campanha Abraço Solidário teve o seu início no dia 14 de abril. Você ainda pode fazer parte deste projeto. Para tal, basta se dirigir até os mais diversos pontos de recolha para a entrega do seu donativo. A Rede Girassol é um ponto de recolha dos donativos.
O INAPEM diz estar preocupado com o alto índice de mortalidade das empresas em Angola, logo nos primeiros anos de existência. Com o objetivo de diagnosticar a real situação das empresas no país, o presidente do Conselho de Administração do INAPEM revelou na Rede Girassol que está em curso um estudo com o apoio da União Europeia. Braulio Augusto foi convidado especial da entrevista desta semana. Até ao momento, não existem números oficiais sobre a taxa de mortalidade das empresas em Angola. As micro, pequenas e médias empresas constituem preocupação, sendo que os dados aleatórios de diferentes instituições apontam para uma taxa a rondar os 70%, como explica Braulio Augusto, presidente do Conselho de Administração do INAPEM. Há quem alega que estamos ao nível de 70% a nível de mortalidade, ou seja, ao fim de 2 a 3 anos as empresas em Angola encerram as suas atividades e, portanto... Tal como acontece noutras realidades, a mortalidade das empresas é um facto, por isso não pode ser ignorada. Todavia, Braulio Augusto assume que a culpa deve ser repartida entre as empresas e o Estado. Às vezes essa confusão que se faz entre o que são finanças pessoais e o que são finanças empresariais, às vezes essa questão que se tem da dificuldade de se fazer uma gestão correta dos financiamentos, enfim, aqui outros elementos que estão subjacentes àquilo que são as responsabilidades das empresas devem ser também trazidos à mesa como forma de, abertamente, Estado e empresas encontramos os melhores caminhos. Mas o Estado tem aqui uma responsabilidade que é primária e que é transversal, e é básica e permanente, que é garantir que, de facto, haja um ambiente de negócios propício, onde haja uma maior simplificação dos processos, onde haja, no fundo, hoje, uma redução significativa de intervenientes. O PCA do INAPEM revelou durante o especial entrevista desta quinta-feira que está em curso um estudo que conta com o apoio da União Europeia e que visa diagnosticar a real taxa de mortalidade das empresas em Angola. Nós estamos, neste momento, a desenvolver um estudo com apoio da União Europeia que vai ajudar-nos a trazer aqui elementos muito mais precisos em relação a esta temática, sendo certo que todas as teses que até aqui têm sido levantadas consideram-se válidas, na medida em que reconhecemos existir aqui um índice elevado de mortalidade a nível das PMEs, mas que tem sido também contrastado com aquilo que é o nível de natalidade das empresas. Outro assunto que fez parte da entrevista tem que ver com a formalização das empresas. Braulio Augusto reconhece ser um tema que precisa ser reanalisado, tendo em conta a resistência dos operadores e o desconhecimento das vantagens da legalização de um negócio. Eu acho que nós precisamos é ser mais incisivos do ponto de vista de comunicação e criar aqui vários mecanismos, e os mais entendidos nisso poderão depois... Porque há a questão também da resistência dos próprios operadores do comércio. Alguém que já opera a sua atividade há mais de 20 anos e sempre foi no informal e hoje é convidado a formalizar-se, claramente, como qualquer outra área da nossa vida, quando somos confrontados com alguma mudança, há alguma resistência. Então, tem que haver essa capacidade de persuasão, de forma muito objetiva, sobre a importância de se formalizar, mas, sobretudo, as vantagens de ser formalizado. E é importante aqui realçar que a questão da informalidade não é um tema isolado do nosso país, não é um tema novo a nível daquilo que são os conceitos económicos e muito dificilmente conseguiremos erradicar o tema da informalidade. O que nós estamos a trabalhar enquanto Estado é reduzir aquilo que é o índice de informalidade na nossa economia, o peso que hoje tem ainda na nossa economia, de modo a tornar também muito mais, portanto, equitativo aquilo que são e proporcional àquilo que são os instrumentos de apoio dirigidos às empresas. Braulio Augusto, presidente do Conselho de Administração do INAPEM, durante o programa especial Entrevista desta quinta-feira. A entrevista pode ser revista no canal do YouTube Rede Girassol. No âmbito da preparação de quadros e harmonização de procedimentos para o 9º Congresso do MPLA, os militantes do Partido dos Camaradas a nível dos municípios estão a ser capacitados de modos a assegurar que todas as estruturas estejam devidamente preparadas para conduzir, no caso, com êxito, o processo de preparação do 9º Congresso previsto para 9 e 10 de dezembro.
Os militantes do MPLA no município dos Molenvos realizaram nesta quinta-feira a sua reunião metodológica com o objetivo de capacitar os quadros do partido para que estejam devidamente preparados para a condução com êxito do processo de preparação do 9º Congresso Ordinário previsto para dezembro do corrente ano. Porque a reunião metodológica serve para a uniformização dos procedimentos da organização do partido a todos os níveis. E aqui estamos a tratar especificamente da organização a nível dos municípios e também dos comitês de ação do bairro, os comitês de ação do partido. Então está sendo uma dinâmica boa. Nós estamos a adequar o que vai ser feito nos comitês de ação do partido e também o que será realizado no Comitê Municipal dos Molenvos. Porque daqui a mais algum tempo, os comitês de ação, o Comitê Municipal vão se transformar em comissão preparatória. Estamos a informar as fases que decorrerão as assembleias de balanço e renovação de mandatos, as conferências comunais, municipal do município dos Molenvos e aquilo que será o quadro orgânico de seleção dos candidatos a membros do Comitê Municipal e delegados às conferências provincial e Congresso para que possamos então ter uma participação exitosa do nosso município dos Molenvos às várias fases que decorrerão subsequentemente, que é no caso a Conferência Provincial, a ordinária de balanço e renovação de mandato ao nível da província de Luanda e também os camaradas que irão ter a oportunidade de serem eleitos como delegados ao Congresso Ordinário do nosso partido. A quarta reunião metodológica nacional sobre a organização do trabalho do Partido dos Camaradas constitui espaço essencial de alinhamento político e organizativo, particularmente para a realização bem-sucedida do 9º Congresso e, consequentemente, a mobilização política para as eleições gerais 2027. Vale lembrar que este Congresso vai ser apresentado múltiplas candidaturas, não só ao nível da presidência do partido, como também ao nível dos comitês de ação do partido, dos comitês comunais, municipais e provinciais, o que significa dizer que todo militante livremente, desde que cumpra aquilo que são os estatutos e o regulamento eleitoral, pode candidatar-se ao cargo de primeiro secretário municipal e, quiçá, candidatar-se ao cargo de presidente do partido. Por isso há grande transparência, grande vontade dos nossos militantes em querer participar aficadamente neste processo. 2026 é um ano de grande significado para a história do MPLA pela celebração dos 70 anos de existência do partido que sustenta o governo. Para além do Congresso, nós também iremos comemorar o 70º aniversário da fundação do nosso partido, que em todo o país e em toda a circunscrição territorial do nosso município está a ser realizado vários eventos para que possamos saudar efusivamente tanto a data da fundação do nosso partido como a realização do 9º Congresso Ordinário do nosso partido. Vamos fazer a segunda pausa desta edição. Voltamos logo a seguir com mais atualidade informativa nacional e internacional. Até já. Seja bem-vindo de volta à atualidade informativa aqui nos Notícias. E vamos começar esta parte com a atualidade internacional. Teherão promete retomar neste sábado os voos internacionais no aeroporto Imam Khomeini, interrompidos no início da ofensiva israelo-americana a 28 de fevereiro. Confira na íntegra o compacto internacional. Os voos internacionais no aeroporto internacional Imam Khomeini em Teherão, um dos dois principais aeroportos da capital iraniana, vão ser retomados no sábado, anunciou a imprensa iraniana. A Autoridade de Aviação Civil já tinha avançado que tanto este aeroporto como o segundo maior de Teherão retomariam as operações, mas sem adiantar a data estimada. O tráfego aéreo de passageiros no Irão foi interrompido no início da ofensiva israelo-americana a 28 de fevereiro, como medida de segurança imediata.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, desloca-se hoje à Arábia Saudita, onde vai encontrar-se com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. O chefe de Estado ucraniano já tinha visitado a Arábia Saudita no final de março, um dos países do Golfo para onde Kiev enviou especialistas na neutralização dos ataques com aparelhos aéreos não tripulados do fabrico iraniano. A Ucrânia concluiu também uma série de outros acordos de cooperação militar com diversos países do Golfo, alvos dos drones e dos mísseis iranianos. Israel poderá ter cometido graves violações do direito internacional e crimes de guerra nos recentes ataques ao Líbano, denunciou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Os ataques israelitas contra trabalhadores de saúde e jornalistas poderão constituir crimes de guerra se for comprovado que foram deliberados, advertiu o organismo num relatório recente referente às 3 primeiras semanas dos ataques israelitas, iniciados no princípio de março, que causaram mais de 2.000 mortos. O Alto Comissariado documentou ataques diretos contra civis, incluindo pessoal médico. O Futebol Clube Bravos do Maquis informou em comunicado de imprensa que cessou o vínculo contratual com o treinador Mário Soares. O anúncio foi feito pelo clube Marquesarte nas suas redes sociais, sem, no entanto, avançar causas ou de quem partiu a iniciativa da desvinculação. O clube reconhece a dedicação do treinador, bem como o seu profissionalismo e compromisso para as conquistas alcançadas. Depois da festa da tarde, é a partida de destaque para a ronda 24 do Girabola, Alegria do Povo. Depois da festa da Taça de Angola, a bola volta a rolar nos principais estádios do país, com o campeonato nacional Girabola Alegria do Povo. O líder Petro, que soma 57 pontos, terá pela frente o sensacional Luanda City, sexto com 32, num derby da capital do país. O segundo colocado, o Ilhete de Benguela, com 47, recebe na banheira de Ombaca o São Salvador do Congo, que está no 13º posto com 26. No Jones Kufuna Mundunduleno, na cidade do Luena, província do Mochico, o Bravos do Maqui, que ocupa a 4ª posição com 34 pontos, terá pela frente o Libolo, 10º com 27. O 1º de agosto, terceiro colocado com 46, mede forças com a Académica do Lubito, que está na 12ª posição com 26. No Dundu, o Sagrada Esperança, 9º com 27, recebe o Interclube, 5º com 33, no reencontro entre o Roque Sapiri e a sua antiga equipa. Na Tundavala, na cidade do Lubango, província da Huila, o desportivo local, 7º com 31, terá pela frente o Cabos Corpo do Palanca, 8º com também 31 pontos. No jogo entre aflitos, o 1º de Maio de Benguela, antepenúltimo com 22, vai defrontar o Redonda do Bengo, penúltimo com 19, na fuga à despromoção, enquanto o último classificado, o Gelson Futebol Clube, com 15, recebe o modesto Desportivo da Lunda Sul, que está no 11º lugar com 26. O avançado do Dagosto, Dago, com 13 golos, é quem mais marca no Nacional de Futebol da Primeira Divisão. E assim estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Boa tarde, Angola. Fique bem. Até ao nosso próximo encontro.